Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O destino de Igor Vinícius segue indefinido, mas o Santos estaria intensificando as conversas para contar com o lateral. O São Paulo tem até o fim do mês para chegar a um acordo e evitar que o jogador deixe o clube de graça, já que, após esse prazo, ele poderá assinar com qualquer equipe sem custos. Entre sondagens e avanços em negociações, Igor Vinícius foi alvo de diversos clubes do Brasil. Vasco, Fortaleza e Corinthians demonstraram interesse, sendo que o time paulista chegou a abrir conversas mais firmes em determinado momento. No entanto, quem ganhou força nos bastidores recentemente foi o Santos, que agora lidera a corrida pelo jogador. Mesmo diante das críticas da torcida, a diretoria do São Paulo buscou prolongar o vínculo com Igor Vinícius por mais um ano, conforme revelou André Hernan, do UOL. A ideia do tricolor era esperar que o lateral se recuperasse da lombalgia, mas o jogador optou pela saída. O jogador se recupera de uma lombalgia após sofrer uma pancada na região lombar no empate contra o Ceará, em abril. Recentemente, o lateral passou por um procedimento médico simples para aliviar as dores. A expectativa é que ele retorne aos treinos em breve. A principal motivação de Igor Vinícius para buscar a saída é a busca por mais oportunidades. O lateral tem como objetivo retomar sua sequência de jogos, e, para isso, a alternativa mais viável parece ser sua saída do São Paulo nesta janela de transferências. Igor Vinícius ocupa a segunda posição no ranking de maiores contratos do São Paulo, ficando apenas atrás de Arboleda. O lateral, que chegou ao clube por empréstimo do Ituano em 2019, foi adquirido de forma definitiva ainda no final daquele ano. Em 2025, Igor Vinícius perdeu espaço no time, especialmente com a chegada de Cédric Soares. Ao longo da temporada, disputou apenas 14 partidas e registrou uma assistência. Atualmente, o lateral se recupera de uma lombalgia, sem previsão de retorno aos gramados. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. O que falta, Arnaldo? Falta assinatura. Só falta assinar. Tá apalavrado, né? O Crespo, a volta do Crespo, com um contrato até o final de 26, né? Que seria o final da gestão Casares, com a comissão, com uma nova comissão, não a comissão que ele trouxe lá atrás, que até teve alguns problemas ali com a direção do São Paulo à época. Então, o Crespo, quando o São Paulo solta a nota de rescisão com o Zubeldia, né, partindo da vontade do Zubeldia, já estava palavrado com o Crespo. É uma das poucas opções disponíveis no mercado. Ele vem com aquela situação de um aproveitamento muito parecido com o que teve o Zubeldia, com o que teve o Dorival, com o que teve o Rogério, tendo como marca principal a conquista do título paulista lá contra o Palmeiras e o fato de ter dirigido o time na pandemia sem público, né? Muita gente lembra, isso é tão curioso no futebol, eu me divirto até. É natural, né? Muita gente lembra do Crespo só do jogo do Palmeiras, do título. Ou da parte boa. Você gosta de lembrar das coisas boas, né? E que aquele jogo, aquele time, 3 zagueiros, marcação homem a homem, e foi mesmo, o Abel não conseguiu andar, o time Palmeiras não existiu no jogo. Com Rony, Veiga, nada. Foi perfeito o São Paulo no segundo jogo, marcação. Aquilo logo depois ruiu. Os jogadores estouraram, tal, não sei o quê, porque era o Copa do Mundo do São Paulo não deu férias e tal. As coisas mudaram, vários jogadores se machucaram, etc, etc. O Crespo termina o trabalho dele no São Paulo, aliás, demitido de uma forma meio, como eu diria, sacana, né? Porque o Rogério estava contratado no Morumbi, dando trânsito no Morumbi, e ele ainda não tinha sido comunicado no CT da Barra Funda, mas enfim, com um time já completamente diferente. Não tinha 3 zagueiros. Então se levou para uma coisa mais natural, o Ceni estava disponível e tal. Mas eu estou dizendo, muita gente está achando que o Crespo vai voltar com 3 zagueiros, marcação homem a homem, o jogo. Não. Depende, né? O São Paulo, eu não sei se ele vai mudar radicalmente o que o Zubeldia vai fazer. O que a gente sabe é que ele, curiosamente também, ele pega o São Paulo nos 2 momentos mais delicados desta gestão. O primeiro é a entrada, o time e o clube destruídos, as estruturas sucateadas. Hoje melhorou bem isso. Aliás, ele pega, falamos ontem aqui, ele pega, foi um dos argumentos para convencê-lo. A estrutura do São Paulo tem água na piscina, tem vestiário bom agora, tem equipamento, tem recuperação, etc. Ele não pegou nada disso, né? Tem torcida no campo,
né? Morumbi e tal, não sei o que lá, tá O funcionando. muro não tá pintado pra ele. A frase Ele vai do ter muro, que acho que vai pintar. ter aquela frase que for célebre, né? O Tirone sabe falar em espanhol, depois ele vai repetir Se as aí. pernas... Ah, eu não lembro mais. Se as pernas não chegam... Onde Coração. não chegam as pernas, chega o coração. Bom, enfim. Mais ou menos isso. Foi frase no vestiário, o Rogério pediu para pagar depois, para não ficar dando umas reminiscências. Mas o que ele sabe também é que o São Paulo tem seríssimas limitações financeiras nessa temporada, não pretende quebrar o plano de contenção e está lutando contra o rebaixamento no Brasileiro e classificado para as 2 Copas. Né? Imaginar uma mudança radical, eu não acredito. Mas eu acho que, dentre as opções disponíveis, era talvez a mais plausível. E aí, Massá? Virando a página, agora não tem mais o Beldia, agora é o Crespo. Mas o time está de férias. O cara não foi contratado ainda. Isso. Vamos esperar. Não assinou. Exato. Porque Você daqui a lembra- pouco vem a... Lembro. lembra? Fala aí. Não, qual lembrança? O que você está lembrando? Miguel Ângelo Ramírez. Ah, isso é uma. Não, mas isso acho que talvez não. Esse tinha Não. falado Ah, sim, que não veio. Foram até. Sim, O não Palmeiras veio. foi Sim, até lá. O Leonardo Holanda levou o Palmeiras contrato foi para até lá. ele. É. Ele falou, amanhã eu assino. E lembrando que o São Paulo não está trazendo apenas Crespo. Tem que vir uma comissão. Sim, a comissão cinco dos Vai caras. mudar todo mundo. Foi todo mundo caras. A embora. única coisa é que o idioma permanece a mesma. É. O Zubeldia sai com 5 auxiliares e a comissão. Então, vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta. O Crespo andou para cá, o bibibi, bobobó, lá, Lascou o time não é do isso? Mundial, aliás. Viu? Isso. Esse Alwain aí era o time Isso. dele, né? Beleza. Ganhou Champions Asiáticos, ganhou o Ótimo. time do Jorge Jesus. É verdade. Perfeito. Né? É campeão, Então- tem troféu. O que mudou do Crespo de 4 anos para agora? Mudou uma coisa, o São Paulo piorou muito. E ele vai ter que fazer mais milagre do que já fez lá. Eu acho que E lá, só como que o São estrutura Paulo melhorou um pouco. não, É no por isso que eu campo, tô falando. jogador, Sim. elenco. Ah, E terá torcida que faz Entendeu? muita diferença no Morumbi, Não. com e sem. Sim, você pediu uma análise técnica Sim, do sim. Crespo, Sim. né? Então, Então, ele e jogadores, elenco, certo? Eu admito que mudou, melhorou muito e o que está por trás faz muita diferença no dia de hoje, no futebol hoje. Compreendo isso e está certo, está tudo bem. Agora, com o elenco que ele tem, o que ele poderá fazer de diferente do que fazia o Zubeldia? pouca coisa. A pouca coisa está mais naquele approach inicial, Sim. da motivação, daquele que não está jogando, daquele que, puxa, eu sou reserva, eu podia ser titular. E depois, com a acomodação das coisas, ele vai carregar uma responsa danada, porque isso vai virar contra ele. Se o São Paulo for eliminado da Libertadores, a galera que não tem compromisso com nada, O invicto era o Zubeldia. é isso aí. Entendeu? Então, essa é uma faca. Bom, mas É a assim, primeira. Isso é um bumerangue. Que a direção do São Paulo jogou um bumerangue. boa comparação. Entendeu? Bumerangue foi, ele tá viajando aí. Não sabe nem se ele vai voltar. Foi comprar Um cigarro. número curioso, até falei pro Tirone, para mim, que é essa é uma diferença grande entre o Zubeldia e o Crespo. Eles são bem diferentes, são argentinos, o Crespo é um pouco mais velho, tem mais perfil europeu, começou a carreira na Europa, dirigiu o time italiano com a primeira formação do Crespo europeia. O clube em que o Crespo teve mais partidas na carreira foi o São Paulo. Eu fiquei surpreso disso. Olha que loucura. Caramba. E ele não completou um ano de São Paulo, né? Ele não foi uns 6 meses. O clube De falar sobre futebol que tá rolando aqui, não lá nos Estados Unidos, mas por aqui no Brasil mesmo. Troca no comando do São Paulo, vamos saber o que falta para Hernan Crespo ser anunciado como treinador. Ainda está a caminho e aí vai assumir o time. Como é que tá essa situação, hein, Hernanzito? O que tá faltando? Bom, o Crespo está a caminho do Brasil, foram acertados os detalhes do contrato, né? A dívida da multa rescisória, ela foi toda diluída ao longo desse contrato de 1 ano e meio. São Paulo teve a garantia de uma assinatura eletrônica, mas ele vai fazer a assinatura normal quando chegar aqui no CT da Barra Funda e fazer todo aquele processo de apresentação, de material de anúncio e tudo mais. O Crespo vem com 5 profissionais. Vai vir uma comissão técnica parruda. É um auxiliar, um preparador físico,
um preparador de goleiros e 2 analistas de desempenho, que vão se juntar à comissão técnica permanente do São Paulo. Tem o Pedro Campos, que é o preparador físico, tem o Milton Cruz, que é um cara das antigas no São Paulo, que é o auxiliar fixo, tem a turma da análise de mercado lá do São Paulo, então esses profissionais vão se juntar. E aí começa a era Crespo. O que eu tenho de informação, e é legal passar aqui esse bastidor, é que, assim, obviamente vai ter a discussão sobre os reforços, o que o Crespo pensa. Não esperem reforços nível Lucas Moura, nível Oscar, nível Caleri. O São Paulo não vai dar ao Crespo grandes contratações. Pelo menos nesse primeiro momento, não. A análise criteriosa, pente fino do elenco do São Paulo é muito positiva por parte da comissão técnica do Crespo e do Hernan Crespo. Ele entende que ele vai ter hoje um time melhor do que ele teve em 2021. Ele sofreu com lesões, com várias... É um time bem diferente, é um time de mais qualidade. E o que eles vão atacar num primeiro momento, óbvio, tem lá as datas dos jogos das oitavas de Copa do Brasil e Copa Libertadores, que é no meio de agosto e no começo de agosto, última semana de julho, Copa do Brasil, depois Libertadores. Nesse primeiro momento, a missão que vai ser dada ao Crespo e a responsabilidade do Crespo nessa chegada é fazer com que o time volte para o caminho das vitórias e suba na tabela no Brasileiro. Aquela coisa de não ficar brigando e olhando para a segunda página da classificação. É aquela coisa do salto. São adversários difíceis, Flamengo, Red Bull Bragantino, tem um clássico contra o Corinthians, que logo é na no volta, Morumbi. né? Já tem essa sequência. Logo na volta são 3 pedradas. E aí depois vai ao Beira-Rio pegar o Internacional. Então é só pancada logo de cara. Então o Crespo vai trabalhar muito o São Paulo nessa questão de fazer com que o time volte no trilho das vitórias e, claro, evidente, pensando nas Copas um pouco mais para frente. Quero saber mais do Hernan já sobre esses bastidores e sobre que tipo de contratação que o São Paulo pode trazer, né? Uma avaliação positiva aí do elenco, como será que o Crespo pode trabalhar esse grupo. Mas antes, quero saber do PVC. PVC, você não estava aqui ontem, né? Porque você deu um grande migué, mas hoje você está de volta e a gente já falava sobre essa chegada do Crespo, essa volta, na verdade, né? Depois que ele deixou o clube em 2021. É um bom nome para comandar o São Paulo neste momento? O que ele pode fazer? Como ele pode trabalhar esse time taticamente, além do que o Zubeldia fez, para que tenha essa retomada e esse crescimento no Campeonato Brasileiro? Ele tem muita marcação individual. Eu me lembro do jogo Santos e São Paulo em 2021, que eu mandei mensagem para o Hernan. O Hernan estava trabalhando na Rede Globo e eu também estava no Grupo Globo. E eu mandei, Hernan, pergunta para ele se ele está marcando individual por causa do Bielsa, se ele aprendeu isso com o Bielsa. Lembra disso, Hernan? Lembro. Eu lembro da resposta dele. Que ele falou, óbvio, Bielsa é o papa da marcação individual, que era uma referência para ele. Então já dá para entender o que vai acontecer. Ele vai perseguir individualmente o campo inteiro. Foi uma das coisas que castigaram o São Paulo no segundo semestre de 2021, porque ele deu todo o esforço marcando individual, que desgasta mais fisicamente, para ganhar o Campeonato Paulista. O São Paulo precisava sair da seca de títulos, e saiu. E esse ponto deixa o Crespo na história do São Paulo, indiscutível. Vai mudar taticamente em relação ao que o Zubeldia fazia, embora o Zubeldia em alguns momentos tivesse perseguições também individuais. Outro ponto, acho que o Crespo está mais maduro em relação ao futebol brasileiro. Ele sofreu muito no primeiro momento, na primeira passagem, por causa da pandemia e por causa do entendimento físico que o futebol brasileiro impõe. Então ele chega mais preparado para isso. Por outro lado, eu não gostei da novidade, assim, porque não me pareceu uma novidade. Eu queria uma novidade. E o Crespo parece reprise de filme médio. Sabe, assim, vamos rever um clássico. Não vamos rever Corra que a Polícia Vem Aí. Mas pode dar certo. Até o parêntese que eu faço é que o Tele, quando chegou no São Paulo em 90, não era uma repetição de um filme velho como o Crespo, porque o Crespo passou pelo São Paulo mais recentemente,
Mas o Tele tinha passado e fracassado no São Paulo em 73. Só que eram 17 anos de diferença. Agora são 4. Então, acho que foi a solução mais à mão. O Crespo queria voltar para o Brasil, queria voltar a trabalhar. O São Paulo precisava de um novo técnico. E esse técnico conhece o São Paulo. Desse ponto de vista é bom. Mas o que eu entendo é que vai dar um alívio momentâneo. E a certeza de sucesso só vem no decorrer com os resultados. Ô PV, você sabe que na terça-feira passada, exatamente uma semana que foi o meu encontro com o Crespo, eu cheguei a citar essa nossa conversa na transmissão daquele jogo Santos e São Paulo. A gente falou muito sobre futebol aquele dia lá no intervalo do Jogo do Brasil. E aí eu falei, você continua com marcação individual? Você continuou fazendo a marcação individual também no futebol árabe e tal? E ele falou assim, não, eu adoro marcação individual, eu aprendi, é uma escola bielcista, mas eu usava muito no São Paulo porque era a necessidade que eu tinha de sufocar o adversário e de ganhar o campeonato, que foi colocado que o Paulista era a Copa do Mundo do São Paulo, e a característica daquele elenco era uma característica de marcação e de caça. Então, assim, tem que ver se ele vai entender se esse elenco atual do São Paulo é um elenco para caça, é um elenco para marcação individual. Me chamou a atenção ele falar, não, peraí, sou de marcação individual, mas também trabalho em outros modelos. Essa é exatamente a minha pergunta, PVC, porque a gente tem um meio de campo de São Paulo aí que é um meio de campo técnico, né, de toque de bola, de troca de passes, que é um elenco que está desfalcado, né? Um meio de campo que está desfalcado, Lucas e Oscar ainda não estão disponíveis, mas será que ele tem esses jogadores para entregar o que o Crespo fazia ou o que o Crespo gostaria de fazer? Pelo que o Hernan está contando da conversa com ele aqui, que está nos revelando, ele pode ser um pouco mais versátil, né? Ele pode mudar a forma dele jogar de acordo com o elenco. O que dá para fazer com essas peças? Bom, eu entendo, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Ele tem repertório. Ele jogou com o Malesani no Parma, marcando zona. Ele jogou com o Bielsa há muito tempo, marcando pressão individual. Tem ação individual, não o tempo inteiro, mas se você olhar Real Madrid, Barcelona, o último Real Madrid versus Barcelona, se você prestar atenção no Abel Ferreira, no Felipe Luiz, você vai ver que no tiro de meta, principalmente, está todo mundo subindo para pressionar o adversário, todos os times do mundo, no Brasil inclusive, você pressiona o adversário com 3 na frente, com 2 na linha média e subindo a linha de defesa para dificultar a passagem pela primeira linha com perseguição individual. Se você olhar, em grande parte das vezes, não todas as vezes, você vai ver que é um marcando um, entendendo que cada homem tem o outro homem para marcar. Isso é uma coisa que mudou. São Paulo volta a treinar aí no próximo dia 26, né? A preparação para a volta dos campeonatos que foram paralisados por conta do Super Mundial de Clubes da FIFA. Inclusive, eu tô assistindo o jogo do Fluminense aqui. O Fluminense tá amassando o Borussia Dortmund, hein? Vou te falar, Borussia. Bom, o Tricolor volta a treinar já com um novo técnico, o Tricolor paulista, né? Hernan Crespo, como todos já sabem, é o novo técnico do São Paulo. Ele fará a sua estreia no dia 13 contra o Flamengo, 13 de julho contra o Flamengo, no estádio do Maracanã. Inclusive a CBF divulgou aí detalhes das rodadas 14 até a rodada 18, tá? Começa aí por São Paulo e Bragantino e São Paulo, na verdade, dia 16 às 8 horas da noite em Bragança Paulista. Aí a 15ª rodada, o São Paulo vai enfrentar o Corinthians no Morumbi no dia 19 às 9 horas da noite, tá? Estreia do Hernan Crespo com o Morumbi lotado, como ele sempre quis, sempre sonhou, né, rapaziada? Aí depois São Paulo enfrenta o Juventude, fora de casa, dia 24 às 7 horas da noite. Fluminense em casa no dia 27 às 4 horas da tarde e Internacional de Porto Alegre fora de casa no dia 3 de agosto às 8h30 da noite. São Paulo está na 14ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com apenas 12 pontos somados, 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 10 gols marcados e 14 gols sofridos. A CBF também divulgou a data e horário aí dos jogos das oitavas de finais da Copa do Brasil, tá? O jogo de ida será no dia 31 de julho, às 7h30 da noite no Morumbi, e a volta na Arena da Baixada, casa do Atlético Paranaense, será no dia 6 de agosto, também às 7h30 da noite, 2 quintas-feiras, tá?
Hernan Crespo já chegou com uma bucha gigantesca para resolver, né? Tem que tirar o time logo aí da beira da zona de rebaixamento e ainda não pode ser eliminado para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, senão a instabilidade voltará, viu? E o São Paulo oficializou ontem, né, a saída de Luiz Zubeldia. Após 1 ano e meio, Zubeldia deixa o comando técnico tricolor. Alguns jogadores se despediram aí do treinador nas redes sociais, né? Outros curtiram a postagem da saída dele, indicando que gostaram da saída do treinador. O preparador físico de Zubeldia, Lucas Vivas, se despediu aí do São Paulo e agradeceu a todos do clube. Teve até jornalista, e eu repito, jornalista fazendo textão, se despedindo do Zuba, é isso mesmo. Os Zubelovers estão malucos, né, rapaziada, não sabem onde enfiar a cara. Enfim, se jornalista, que é jornalista, fez esse textão aí, que dirá o Júlio Casares, né? Obviamente que o presidente tricolor se despediu do treinador nas redes sociais também postou o seguinte, abre aspas: quero expressar a minha gratidão ao trabalho e o relacionamento com o técnico Luiz Zubeldia em mais de 1 ano de convívio. Profissional, trabalhador e de bom trato. Agradeço também a cada membro de sua comissão técnica. Todos lutaram muito em prol do São Paulo Futebol Clube. O futebol, em alguns casos, traz mais que uma relação profissional. É o caso do Zubeldia. Formamos uma amizade trazida pelo futebol. Assim como outros, terá as portas abertas para um eventual retorno no futuro. Obrigado, Zubeldia. Sempre torcendo por você. Fecha aspas, disse o Julinho Casares, né? Obviamente que as portas estão abertas para o Zubeldia no futuro, até porque Casares e os seus amiguinhos vão comandar o São Paulo por anos e anos e anos, né? E além disso, o futebol é cíclico. Assim como o Crespo está voltando agora, o Zubeldia também pode voltar um dia mais maduro, mais experiente, né? Com mais bagagem, rodagem, apesar de ser um treinador com muito tempo como técnico de futebol, mas é um treinador que treinou clubes pequenos, tá ligado? Então, pegar uma potência como o São Paulo não é uma tarefa fácil e o Crespo também terá essa dificuldade, viu? O Zubeldia não foi o maior problema do São Paulo, a gente sabe muito bem disso, mas não estava conseguindo fazer o time jogar, como ele mesmo já externou a pessoas próximas, né? O maior problema do São Paulo continua lá dentro. Boa sorte ao Crespo para conseguir lidar com isso, né? O elenco do São Paulo está de férias, né, durante essa pausa, retorna só no dia 26 desse mês, mas nem todos os jogadores estão descansando e aproveitando essas férias para o Super Mundial, né? Rian Francisco, Matheus Alves, Mike e Henrique Carmo voltaram ao time Sub-20 em Cotia. Eles abriram mão das férias para disputar o Campeonato Brasileiro da categoria, talvez para não ficar parado também, né? O Rian, inclusive, já havia pedido para o Luiz Zubeldia para reforçar o elenco Sub-20, porque eles não estavam tendo oportunidades no time principal, e aí o Rian falou assim, pô, se eu não tô jogando aqui no time principal, me deixa voltar pro Sub-20 para eu poder ter sequência, para eu poder jogar bola, fazer o que eu tanto amo e ter a minha oportunidade de me destacar, tá ligado? E é fato, né? Com o Zubeldia, o Rian não conseguia jogar. Mas com a chegada do Crespo, eu também não sei se o Rian Francisco vai conseguir jogar não, viu, rapaziada? Após o pedido, o Zubeldia recusou a ideia e manteve Rian Francisco no elenco principal, mesmo sem utilizar o jogador, né? Bom, os garotos desceram para o Sub-20 e viajam aí com a delegação para o jogo contra o Atlético Paranaense amanhã, lá em Curitiba, né? Tem jogo também contra o Bahia, né? No dia 24, né? Em Cotia. E aí depois eles voltam aí ao STT da Barra Funda para se reapresentar e preparar aí com o elenco principal para a volta dos campeonatos, fechou? Será que com o Hernan Crespo a molecada terá oportunidades? Ou vai ser igual com o Zubeldia? Vamos aguardar. Vale lembrar que com o Hernan Crespo promoveu o Beraldo, Pablo Maia, Luan e Lisieiro eram titulares no time do Crespo, Gabriel Sara também teve uma boa sequência, né? Então tivemos alguns jogadores ali que hoje, o Gabriel Sara, por exemplo, tá na Europa, tá ligado? Mas tivemos algumas oportunidades pra molecada assim, vamos ver. E após quase ir para o Corinthians, Igor Vinícius está aí indo para outro rival do São Paulo, rapaziada, o Santos. Nas últimas horas o Santos avançou pela contratação de Igor Vinícius e detalhe, tá? A custo zero. É isso mesmo. Igor Vinícius vai de graça pro Santos pra jogar ali
Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo está facilitando, inclusive, a saída do Igor Vinícius, já liberou o Igor Vinícius, o Igor que ainda estava na mira do Fortaleza, mas o clube cearense não avançou pela sua contratação. O Tricolor já liberou há muito tempo o jogador para procurar um novo clube, ele estava fechando com o Corinthians, só que a repercussão negativa fez com que a diretoria do rival sem cor mudasse de ideia, e aí assim, meio que se afastou pela negociação. O Santos foi lá rapidinho, avançou pela contratação do Igor Vinícius, que pelo São Paulo neste ano fez 14 jogos e deu uma assistência. O São Paulo vai liberar de graça o jogador e manterá um percentual visando uma venda futura. Igor Vinícius deve assinar com o Santos por um contrato de 2 anos e meio, mais ou menos. Ele que se recupera aí de uma lombalgia, deve se apresentar no clube da Baixada após se recuperar essa lombalgia. Ele se recuperando da lombalgia, que já faz um tempo que ele tá com essa lombalgia, ele se reapresenta, ou se apresenta no Santos, tá, rapaziada? Ele terá um aumento ali simbólico em relação ao salário que ele ganhava aqui no São Paulo, faz parte. Mas será que agora vai? Parece que vai, só que a repercussão por parte de torcedores do Santos também não é das melhores, rapaziada. É isso mesmo, a repercussão é assim, eu vou até trazer pra você aqui uma postagem, ó, a Dona Lúcia: contratar o Igor Vinícius e não usar o JP Sherman é um absurdo. Se for para trazer, que traga alguém para ser titular sem contestação, mas trazer alguém fraco e preterir alguém da base não faz o menor sentido. Santos sendo Santos, fecha aspas. E aí tem outros também comentários, como você pode ver aí na imagem. Mas vamos ver se o Santos vai manter ou se vai recuar assim como o Corinthians fez. A repercussão também tá negativa por Igor Vinícius no Santos. Aguardemos, tá, rapaziada? Novidade nesse exato momento, de última hora: o volante Luiz Gustavo, que se recupera aí de um quadro de tromboembolismo pulmonar, iniciou nessa terça-feira um trabalho de recondicionamento físico no CT da Barra Funda. Ele está sendo supervisionado pela preparação física, né? Tem até que a postagem aqui o São Paulo posta que ele fez exercício nessa manhã, exercício de mobilidade, corrida no gramado. O atleta segue aí medicado e acompanhado por um médico especialista. Será que o Luiz Gustavo consegue voltar aí ainda nessa temporada? Vamos aguardar e torcer, né, rapaziada? Segundo o jornalista Daniel Perrone, o São Paulo tem interesse na contratação de Wesley Patati. E o Patatá, será que vem? Eu não sei. O atacante foi revelado no Santos e atualmente está no Maccabi Tel Aviv, lá de Israel, tá? O tricolor estaria de olho na possível contratação do atacante para reforçar o ataque, né? Que agora é comandado por Hernan Crespo. Mas o interesse do São Paulo em Patati se deu antes mesmo, ou teria se dado antes mesmo, da chegada do Hernan Crespo, antes da queda do Zubeldia, rapaziada. Sem grana, a ideia do São Paulo seria trazer Patati por empréstimo, tá? Atualmente o Patati... É ruim ficar falando Patati, vou te falar. Atualmente o Patati está com 21 anos de idade, jogador de velocidade pelos lados do campo, do jeito que o Zubeldia estava pedindo para a diretoria no mercado. Coincidentemente ou não, é o estilo que o Hernan Crespo gosta também, viu, rapaziada? A informação mais atualizada dá conta de que Wesley Patati foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. Porém, o clube do Morumbi não tem interesse em sua contratação neste momento. Segundo o jornalista André Hernan, abre aspas, chance zero, nada, fecha aspas. O tricolor segue monitorando aí o mercado em busca de reforços pelos lados do campo, né, pro ataque nos lados do campo. O Biel é um jogador ali que também foi especulado e que segue na mira do São Paulo, mas ainda não tem negociação em andamento. O Sporting de Portugal, que detém os direitos do atleta, até topa emprestar o Biel para um clube brasileiro para o atleta recuperar o seu bom futebol, né? Vamos aguardar. Vem aí uma nova comissão técnica que, em tese, né, precisaria aprovar os jogadores, os nomes. Será que eles vão aprovar? Será que eles vão reprovar? Será que a diretoria vai contratar sem aprovação? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. E falando nessa nova comissão, vamos aos detalhes sobre ela. O São Paulo viu a expectativa de anunciar ainda hoje a contratação, a volta de Hernan Crespo. As conversas acontecem aí de forma remota, por videochamada. A assinatura do contrato também deve acontecer remotamente, né? Uma assinatura digital, né, que hoje em dia facilita bastante tudo, essa que é a verdade. Até eu mesmo, quando eu vou fazer alguns contratos de patrocínios, eu assino ali digitalmente, é muito mais fácil, prático e por aí vai, né, rapaziada? Enfim, Crespo assina com o São Paulo até o final do ano que vem, tempo de contrato acertado, foi acertado ontem, então Crespo vai assinar com o São Paulo até o final do ano que vem.
A informação que me chega é que a arte da assinatura, ou na verdade, a arte do anúncio já está pronta. É isso mesmo. Só falta autorizarem e apertar o Enter, só falta autorizarem e apertar o Play e o negócio já está sacramentado, tá? Hernan e sua comissão técnica devem chegar aí praticamente junto com o elenco, né, na volta, na reapresentação no dia 26 desse mês. A comissão técnica de Hernan Crespo é formada por 5 profissionais, tá? Um auxiliar técnico, um preparador físico, um treinador de goleiros e 2 analistas de desempenho. Alejandro Corran não volta com ele, tá? O preparador físico não compõe mais a comissão técnica de Hernan Crespo já faz um tempo. Só para constar, o Tobias Corran não se dava bem com dirigentes e funcionários do São Paulo. Agora, vamos ver se esse cidadão virá junto com o Hernan Crespo ou não, tá? Alejandro Corran também teve problemas ali com o elenco, etc. Por conta de trabalho, ideias e por aí vai. Amanhã eu vou trazer mais detalhes sobre isso aqui no canal, fechou? Bom, esse aí não voltará, já podemos deixar bem claro. Falando no Crespo, por onde ele passou, ele conquistou títulos, rapaziada. É um treinador vencedor, sim, inclusive aqui no São Paulo. A diretoria do São Paulo deve mandar aí voltar a pintar. O técnico Xabi Alonso demonstrou respeito pelos adversários e entusiasmo com o Mundial de Clubes. Em coletiva, nesta terça-feira, véspera da estreia do Real Madrid, o espanhol defendeu o valor da competição. Alonso foi claro. Ele citou nominalmente os 4 representantes brasileiros, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, e elogiou o desempenho dos clubes. Para Xabi, o nível técnico apresentado pelos times sul-americanos é elevado. Gostei do que vi, os brasileiros não me surpreenderam, jogam em alto nível e são adversários difíceis, declarou. Segundo ele, sempre que participam do torneio, os clubes do Brasil mostram competitividade. Em sua fala, o técnico fez críticas sutis à visão eurocêntrica do futebol. Disse que é um erro pensar que apenas os clubes da Europa jogam em alto nível e que o Mundial serve justamente para ampliar essa percepção. Às vezes achamos que não há nada além da Europa, mas estamos muito enganados. Fora dela, há equipes muito boas, e isso nos permite medir nosso próprio nível de forma global, afirmou o treinador. Xabi também defendeu que o Mundial de Clubes seja tratado com a mesma seriedade que a Copa do Mundo de Seleções. Segundo ele, o torneio intercontinental deve ganhar cada vez mais prestígio e estrutura. Estamos juntando clubes do mundo inteiro. Jogar contra times da Arábia Saudita, México, Áustria, isso tem valor. É uma chance de fazer essa competição crescer, concluiu Xabi Alonso com otimismo. Xabi estreia à frente do Real nesta quarta-feira contra o Al Hilal no Lincoln Financial Field, em Miami. O confronto abre a participação merengue no Grupo H da nova edição do torneio da FIFA. E você, torcedor, o que achou da declaração de Xabi Alonso sobre o São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.